Eu quero falar sobre um tema importante, aliás, todos os temas são importantes, e é no sentido de cada um de nós sermos determinados. Determinação é a palavra de ordem para esta manhã. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 35 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Vamos ler com atenção a palavra de Deus para depois meditarmos. Começa assim este versículo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz, ou se deleitará a minha alma. E agora diz o autor, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Até aqui agora a palavra de Deus. Como todos vocês sabem, determinar significa decidir, estar seguro, firme, resoluto, ousado, audaz, deliberar. E nós vamos encontrar na palavra de Deus várias vezes estas palavras, estas expressões. E este versículo que acabamos de ler, ele está a exortar os crentes. E a epístola aos Hebreus é uma epístola certamente dedicada ao povo hebreu, mas para todos nós, filhos de Deus. Mas aquela epístola estava a ser escrita à comunidade judaica espalhada por toda a parte. Há inclusive alguns que pensam que seria apenas naquele momento aos cristãos judeus que estavam em Roma, mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus sempre é para todos nós. Amém? E a Bíblia está a dizer, o autor, e eu não vou discutir se o autor, há quem diga que é Paulo, a Bíblia não diz que é Paulo e eu não discuto isto. Eu só discuto o que está escrito. O que não está escrito não especulo, está bem? Posso ter as minhas ideias, mas as minhas ideias não fazem doutrina, não fazem ensino como alguns querem fazer. O importante é aquilo que está escrito e o que está escrito é aí que nós nos agarramos. A vossa confiança, não abandonar a nossa confiança. Ou seja, ser determinado na tua confiança. E que eu saiba, a maioria dos que estamos aqui, se é que eu posso dizer por vocês, nós temos determinado seguir Jesus. O amém foi assim mais fraquinho. Nós temos determinado seguir Jesus. A nossa confiança está em Jesus. Por isso estamos aqui. A nossa confiança está colocada em Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Salvador do mundo. Assim que a nossa confiança está colocada no Senhor. E diz, ela tem grande galardão. Ou seja, a confiança do homem e da mulher em Deus traz recompensa. Galardão é uma recompensa. E aquele que confia no Senhor, já desta manhã eu oro isto, é como os montes de Sião que não se
abalam. Então, à medida que tu e eu estamos a confiar no Senhor, significa que a nossa fé não vai ser abalada, porque a tua e a minha confiança, efetivamente, estão colocados em Deus. Amém? Então, o autor da carta aos Hebreus está a dizer, portanto, a vossa confiança tem grande galardão. E agora diz assim, com efeito ou de modo, tendes necessidade de perseverança. Porque o autor está a dizer que temos necessidade de perseverança? A Bíblia tem um versículo que diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Tu podes agora mesmo confiar, mas se daqui a bocado deixares de confiar, a coisa está mal. Nós temos que perseverar, nós temos que determinar, perseverar até ao fim. Não te serve a ti nem a mim os anos de crente que tenho, se eu não perseverar até ao fim. É verdade que os anos são importantes no sentido da experiência, mas anos não salvam ninguém. Quem nos salva é Jesus. Não confies nos anos que tu levas na igreja. Não confies nos anos em que tu aceitaste Jesus Cristo como Senhor, porque tu tens que confiar todos os dias. E há pessoas que muitas vezes estão a olhar para o passado e não estão resolvidos no presente. E isso é terrível, porque o inimigo aproveita-se dessas coisas para trazer frialdade e afastamento das coisas espirituais. Então continua este versículo, tendes necessidade de perseverança. Meus irmãos, o Senhor pede que eu e vocês, a cada dia, perseveremos. E perseverar é não abandonar, não deixar, persistir, resistir, estar. E há uma coisa tão bonita que nós vemos no início da igreja nascente, a igreja dos Atos dos Apóstolos. É que diz que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, ou seja, não era apenas um dia, eles tinham a determinação de continuar, de perseverar, até que o Senhor os chamasse à sua presença. Eu não sei quando é que o Senhor me vai chamar, penso que ninguém dos que estamos aqui sabemos. Para já, não sabemos nem o dia nem a hora. Se algum está aqui e se atreve a dizer o dia e a hora, eu vou-lhe chamar herege. Há tanta gente que tem se levantado e disse, o Senhor vai vir em 1900, já houve, não é? 1940, 1900 e não sei quê, 1900 e quê. E a Bíblia, essas pessoas, sabem o que é que lhe chama? Mentirosos. Porque o dia só Deus sabe. A hora, só Deus sabe. Por isso nós temos que estar preparados a cada momento e perseverar, e determinar, perseverar. Isso tem a ver comigo. Sou eu que determino perseverar. Mas há um mau ensino sobre isto. Alguns querem, portanto, mandar em Deus e dizer a Deus aquilo que Ele tem que fazer. E até dizem, eu determino que Deus faça isso. Não. Tu é que tens que determinar ser fiel a Deus. Tu não podes determinar a Deus. Deus é o dono dos tempos, das estações e de todas as coisas. Quem ensinar outra coisa está a cometer um erro tremendo, porque que eu saiba, nenhum dos que estamos aqui podemos mandar em Deus. Se houver alguém que pode mandar em Deus, está no lugar errado. Porque nós estamos aqui para ser mandados por Deus e não para mandar em Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? Mas há gente que diz, eu determino para Deus. Não. Eu determino para a minha vida e luto para ser fiel todos os dias. E vocês também. Com as tentações que vêm até nós, lutas e dificuldades, mas nós temos que determinar a nós mesmos, isto vem, mas em nome de Jesus eu vou permanecer fiel. Em nome de Jesus eu vou seguir em frente. Em nome de Jesus eu vou lutar, mas sou eu. Agora mandar em Deus, desculpe lá, você pode dizer o que quiser, mas em Deus nem você nem eu mando. O amém foi fraquinho, mas enfim, os irmãos é que sabem. Diz assim, havendo feito a vontade de... E será que é a vontade de Deus ou a nossa vontade? O Pai Nosso é claro, dizendo, seja feita a tua vontade, assim, no céu como na terra. A vontade de Deus. Eu permito que a vontade de Deus seja feita na minha vida? É aí que tu tens que determinar para a tua vida. Eu determino, eu vou esforçar-me por fazer a vontade de Deus. Mesmo
nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo na doença, mesmo na separação de um ser querido, isso não me vai impedir de eu seguir ao Senhor. Nada nos deve impedir, irmãos, de seguirmos ao Senhor. Sabe que quando tudo está bem, quando tudo é fácil, também é fácil dizer: Senhor, eu vou seguir-te. O nosso irmão Pedro também disse da boca para fora: eu, até à morte. Mas quando veio a prova, ele negou 3 vezes o Mestre. Da língua para fora todos nós somos bons. O pior é que nós temos que determinar, irmãos. E às vezes é melhor não falar tanto e fazer. Mas sabem uma coisa? Eu não acuso Pedro, qualquer um de nós provavelmente faria o mesmo. Esses pregadores que malham em todos porque pensam eles que são melhores. Que é o homem mortal, para que te lembres dele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, a começar por mim, está bem? Para que não seja apenas da língua para fora, mas nos momentos difíceis da vida, possamos manter os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E ninguém nem nada nos roube essa confiança, essa determinação em seguirmos Jesus. Depois também, alcanceis a promessa. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero alcançar a promessa. Quantos estão aqui que querem alcançar a promessa? Olha, eu levanto a minha mão. Eu quero alcançar a promessa. Não é fácil. Jesus nunca nos disse que era fácil. Mas é possível. Amém? É possível. Fácil, ele nunca disse isso. Busquem lá um versículo na Bíblia que diga que é fácil. Não há. Mas que é possível? É. Porque tu tens que determinar que vais ser fiel até ao fim. E está em ti. Não está em mim. Eu não posso obrigar a minha mulher a ser fiel até ao fim, nem os meus filhos, nem eles a mim. Isso é uma decisão pessoal de cada um de nós que estamos aqui. E essa decisão que nós temos que tomar. Venha o que vier. Lembram-se ainda quando foram batizados? Nós dissemos, os pastores, prometes ser fiel a Jesus Cristo todos os dias da tua vida, venha o que vier, custe o que custar. E até hoje nenhum me disse o contrário. E já foram centenas. Mas é verdade que eu já vi alguns que voltaram para trás. Ou seja, esqueceram-se precisamente desta determinação, porque ninguém obrigou em dizer: eu quero ser fiel a Jesus todos os dias da minha vida. Essa determinação é tua, é minha, é de cada um de nós que estamos aqui. E nós temos que ter esta determinação. É interessante que a palavra no grego, a palavra krino, aparece muitas vezes com outros, digamos, portanto, com outros sinónimos. E eu não vou ler porque seriam vários versículos, mas na Bíblia está deliberei, determinei, noutra é decidi firmemente, também está seguro em sua própria mente. São expressões que aparecem aos Romanos, aos Coríntios, expressões de versículos bíblicos, onde encontramos esta palavra que tem a ver connosco, determinar. Meu irmão, minha irmã, determina na tua vida fazer a vontade de Deus. É bom fazermos a vontade de Deus. Até hoje ninguém que fez a vontade de Deus ficou arrependido de a fazer. Pelo contrário, tenho visto pessoas que por não fazerem a vontade de Deus têm sofrido, têm chorado, têm passado um mau momento. Mas, irmãos, mesmo que não entendamos, e eu vou falar de alguns casos bíblicos, de homens e mulheres, especialmente de Deus, que por fazer a vontade de Deus, aparentemente até passaram um mau momento, mas finalmente Deus os levantou. Deus os ajudou. Deus fez deles coisas fantásticas. Então, determinar é uma inclinação para alcançar algo desejado.
é uma qualidade que é imprescindível para que nós alcancemos um objetivo, uma meta ou um sonho. E na Bíblia, como eu já disse, encontramos várias pessoas determinadas e poderíamos falar, e vamos falar de algumas, como Abraão, Daniel, Neemias, Paulo, etc. O ser determinado é uma questão de escolha. Sou eu, és tu que escolhes. Temos um grande exemplo em Daniel. Daniel, para mim, é um dos exemplos fantásticos. Diz que ele determinou não se contaminar com a comida do rei. Para muitos talvez possam dizer, mas o que é que tem a comida a ver com Deus? Naquele tempo tinha. Porque antes que a comida fosse para o rei, ela era oferecida a uma divindade. Ou seja, aquela comida estava associada, portanto, a um Deus, a uma divindade. E Daniel, nós não sabemos muito, sabemos que ele foi deportado, foi levado de Israel, jovem, tirado da sua família, colocado, portanto, praticamente no palácio ou numa zona na qual os jovens se iriam preparar para serem futuros líderes e mudar um pouco a história das nações, porque o pensamento do rei é: eu vou trabalhar com os jovens e no futuro eles vão mudar a mente do seu povo. Mas Daniel não era um jovem qualquer. Daniel era um jovem que desde a sua mocidade tinha determinado seguir a Deus sobre todas as coisas. Nada nem ninguém ia impedir que Daniel fizesse aquilo que sempre fez. E Daniel tinha o bom costume de 3 vezes ao dia, podia até orar mais, de orar a Deus. Outra coisa que Daniel tinha é que Daniel não tinha vergonha, não tinha medo. Daniel tinha o seu hábito de orar com a janela aberta, não importava quem estivesse a vê-lo. Ele uma coisa sabia, ele queria e tinha comunhão com Deus. E ele sabia que de Deus vinha a sua força, a sua fortaleza, a sua ajuda. E é verdade que de Deus vêm todas as coisas que tu e eu necessitamos. Porque Deus é o nosso pronto auxílio, não apenas na tribulação, mas diariamente. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas e a nossa alma confia no Senhor. Irmãos, desde o princípio do Gênesis, que Deus criou o homem e lhe deu a responsabilidade de frutificar, de dominar e sujeitar a terra. Deus criou o homem com capacidade de colocar as bases para o futuro. Deus deu-lhe ao homem responsabilidades. E penso eu que isto estava no coração de Daniel, porque os seus pais, os seus avós, o tinham ensinado da responsabilidade que o homem e da determinação que o homem e a mulher de Deus devem ter. E nós temos que determinar ser fiéis, seguir a palavra do Senhor, ser fiéis à palavra do Senhor. Há muita gente, irmãos, que quando não lhe convém, não querem saber da palavra de Deus para nada. Mas a palavra de Deus continua a ser aquela que nos guia em todo o sentido. Os princípios estabelecidos na palavra de Deus não foram para o passado, são para o presente, serão para o futuro, até que venha o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o direito de mudar aquilo que o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus deu-nos para nos assegurar amor, felicidade e também paz aos nossos corações. Infelizmente o homem está a trocar todas estas coisas. É por isso, irmãos, que mais do que nunca a igreja está a ser perseguida hoje. Sabe porquê? Por causa dos seus valores morais, éticos, os seus valores que estão na palavra de Deus, porque as pessoas não querem saber da palavra de Deus, as pessoas não querem saber de Deus e como tal atacam aqueles que acreditamos em Deus, atacam aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. E o ataque vai contra a família.
O ataque vai contra o homem, o ataque vai contra a mulher, o ataque vai contra a natureza criadora de Deus, o ataque vai contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. Porque o homem, na sua essência, está-se a separar cada dia mais de Deus e até acredita que ele mesmo é um Deus. Mas ele não é nenhum Deus. Ele é uma criatura que necessita encontrar-se com o Criador e com o Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem tem necessidade de encontrar-se com Jesus. É por isso que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. O homem em Jesus encontra o caminho para chegar a Deus. Não há outro caminho autorizado. Deus não deu outra possibilidade. Só através de Jesus Cristo podemos chegar a Deus. E eu agradeço a Deus porque Deus abriu a porta. E Jesus Cristo é a porta que nos leva a Deus. É o caminho que nos leva a Deus. Que bom é nós podermos ser firmes e constantes nesta convicção, nesta certeza de que verdadeiramente Deus é o nosso Senhor sobre todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o seu nome para sempre, porque só Ele é Senhor e mais ninguém. Aleluia! Então, não se contaminar com a porção do rei foi uma escolha que Daniel determinou no seu coração. Provavelmente outros jovens não fizeram, não determinaram, mas a história fala-nos de Daniel, que não quis que a sua vida fosse misturada com as coisas do mundo. E é verdade, irmãos, nós estamos no mundo. Eu não vou fugir para uma montanha, tu não vais fugir para uma montanha, tu não te vais esconder no meio do oceano, tu estás aqui na terra. E enquanto estivermos aqui na terra, nós lidamos com pessoas. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que determinar, não se contaminar com os manjares deste mundo, com os manjares do rei. E aqui manjar eu não estou a falar de comida propriamente dita, eu estou a falar de tudo aquilo que quer fazer-nos acreditar que é correto, quando a palavra de Deus ensina-nos precisamente o contrário. E a Bíblia está acima de qualquer um de nós. Pode haver o pastor, profeta, apóstolo, se ele for contra aquilo que está estabelecido na Bíblia, nós não podemos aceitar. O amém nem sequer ouve. Amém, irmãos? Se eu ensinar algo que não está na Bíblia, não aceitem, por favor. Não aceitem, é porque eu já estou mal da minha cabeça se eu assim o fizer. Quando eu ensinar alguma coisa contrária à Bíblia, podem acreditar que o melhor é dizer ao pastor: vá descansar da cabeça que você está mal. Está bem? Então, também outro caso na Bíblia, José determinou não pecar contra a mulher do seu senhor e contra o Senhor. Ele teve que tomar uma decisão, uma determinação. Certamente, irmãos, um jovem, mas ele amava a Deus sobre todas as coisas. E ele determinou não pecar contra o seu Senhor. Somos nós que temos que determinar não fazer isto, não fazer aquilo, não porque alguém nos obrigue, mas porque nós não queremos pecar contra Deus. E porque nós queremos chegar ao céu. Amém? Eu quero chegar ao céu. Vocês querem chegar ao céu? Então temos que determinar. Somos nós que fazemos as escolhas. Deus já escolheu o caminho, Deus já escolheu o Salvador, Deus escolheu... Agora eu determino não me contaminar com os manjares do rei. E desculpem, hoje há tanta gente que se está contaminando com os manjares desta sociedade. E os manjares desta sociedade contaminam demasiadas cabeças. Porque, sabe, as pessoas parece que têm medo, têm vergonha. As pessoas parece que às vezes, irmãos, não querem determinar que são discípulos de Jesus Cristo. E sabem uma coisa, irmãos, se nós nos envergonharmos dele, diz a Bíblia, que ele também se envergonhará de nós. Tenham isto em atenção. Não nos envergonhemos do Senhor. Vale a pena seguir Jesus. Já agora eu vou ler
Daniel 6, 7 a 10, para os irmãos ficarem com a palavra de Deus. Eu gosto de usar a palavra de Deus. Diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o édito, assina a escritura, para que não seja mudado. Eu quero vos dizer que uma vez que o rei assinava, irmãos, aquilo tinha que ir para a frente. Era assim a lei naquele tempo. Por isso estavam esperando que efetivamente ele assinasse. E diz assim: por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e édito. E anterior estava conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Os inimigos de Daniel eram espertos. Eles queriam ver a assinatura do rei, o selo do rei, para poderem atuar contra o povo de Deus. E concretamente contra Daniel, porque eles consideravam Daniel um opositor, porque Daniel incomodava. E vocês sabem que eu quero vos dizer, os crentes que não incomodarem a sociedade é porque alguma coisa está errada. É bom que você incomode por ser verdadeiro, incomode por ser honesto, incomode por ser uma pessoa tolerante, incomode porque você acredita em Deus, incomode porque você se reúne em nome de Jesus. Há tantas coisas que incomodam as pessoas. Isso não é mau, quando os incomodam por nós fazermos a vontade de Deus. Não se preocupe quando você está a fazer a vontade de Deus e as pessoas ficam incomodadas. Agora, se você incomoda os outros porque você não dá bom testemunho, porque você não segue o Senhor, porque você tem um mau feitio, porque você tem uma língua comprida, porque você fala mais que a conta, então aí mude se quiser, porque aí o problema não tem a ver com Deus, mas tem a ver com o seu caráter, com a sua personalidade, e se o nosso caráter não for diferente, então não seremos sal da terra e luz do mundo, como o Senhor nos ensinou que todos nós deveríamos ser. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada. E agora 9, por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e édito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e diz: ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e ele fechou as janelas. Ainda bem que vocês estão a ler com atenção. Ele não se preocupou com as janelas abertas, porque ele acreditava no seu Deus. Meu irmão, o nosso testemunho tem que ser um testemunho impecável na sociedade onde nós estamos. E diz mais: e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não se preocupou com aquele édito. Ele não se preocupou com aquela sentença que era contra ele. A sua preocupação era com Deus. E a nossa maior preocupação e determinação é com o nosso Deus. É com o nosso Deus, irmãos. É verdade que nós respeitamos as autoridades. É verdade que nós somos homens e mulheres de paz. É verdade que nós fazemos tudo aquilo que for pela paz. Mas, meus amados irmãos, nós damos contas totais a Deus. Amém? E há coisas que os homens não nos podem privar, é daquilo que nós acreditamos. E sabe, eu estou muito triste porque hoje há pessoas que, por causa daquilo que a sociedade está a ditar, eles querem agradar à sociedade. Mas nós temos que agradar em primeiro lugar a quem? A Deus. Se a sociedade está a ensinar algo errado às Escrituras, eu não posso aceitar. Eu não posso, irmãos, viver essa realidade. É por isso que muitos irmãos nossos na fé, em vários países do mundo, hoje mesmo, como ontem já foram mortos, porque eles, acima de tudo, eles têm que dar contas a Deus. Eu sei que isto dito assim, para nós aqui,
Parece muito fácil. Mas se nós tivéssemos perseguição, então era uma maneira da igreja ser afinada. Porque, irmãos, ser cristão aqui na maior parte dos países da Europa é muito fácil. É muito fácil. Agora, ser cristão neste momento na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, no Afeganistão, já viram o que significa ser cristão nestes momentos? Então, irmãos, a sua determinação fez toda a diferença quando assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Como sabem, ele foi promovido de escravo a governador. E foi esta mesma determinação que o levou a continuar orando somente a Deus. Ele não dobrou os seus joelhos diante do rei. Ele dobrava os seus joelhos diante de Deus. E nesta vida há tanta gente que por dinheiro, por fama, por prazer, dobra os seus joelhos perante qualquer pessoa. Mas que tu e eu determinemos ajoelhar-nos apenas diante do Senhor nosso Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esta é uma determinação que cada um de nós deve fazer a cada dia. Amém? E depois, finalmente, no versículo 28 do capítulo 6, diz: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aquele homem que chegou a ir à cova dos leões e que os leões não lhe tocaram, ele prosperou no reinado destes dois reis, porque ele efetivamente determinou não se dobrar, determinou não se contaminar com a comida do rei e não adorar o rei, mas adorar apenas o Senhor. Lembra-te que vale a pena determinar no nosso coração estar apenas com o nosso Deus. As pessoas determinadas, ponto 2, não desistem. As pessoas determinadas não desistem. E há uma história muito linda, que é a história de Neemias. O livro de Neemias, para mim, é um livro fantástico, porque começa de uma maneira trágica e Neemias também tinha sido levado cativo, era um escravo, servia ao rei e ouviu notícias tristes da sua cidade, da sua terra, os muros destruídos, o templo destruído, as portas queimadas. Esta era a situação na qual se encontrava Jerusalém. Veja lá Neemias 1, 1 a 4. Neemias 1, 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois vamos ao capítulo 2, isto era no capítulo 1, capítulo 2, versículo 4 e 5. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Irmãos, depois os irmãos podem ler com atenção o livro de Neemias, e os irmãos vão ver oposição de todo o lado. Os inimigos de Neemias não queriam que ele reconstruísse aquela cidade.
Os inimigos de Neemias não queriam que a adoração a Deus continuasse naquela cidade e fizeram tudo, escreveram cartas ao rei, falaram mal de Neemias, levantaram calúnias e naquelas circunstâncias Neemias tinha determinado ir até ao fim. Veio tudo aquilo, aconteceu tudo aquilo, mas Neemias estava determinado a chegar ao fim. É por isso que depois, no capítulo 6, versículo 15 e 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, ou seja, durante 52 dias, aquela equipa liderada por Neemias trabalhou, porque tinham determinado chegar ao fim. E versículo 16: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera aquela obra. Deus esteve com Neemias e com aquela equipa que tinha determinado fazer aquela obra. E quando a igreja está determinada em chegar, em alcançar, em fazer, nada a pode parar. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja, levanta-te. Igreja, permanece, prevalece sobre todas as coisas, porque a vitória está assegurada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é para a igreja A, B ou C, é para aquela igreja que anda de acordo com a vontade de Deus e tem a Bíblia como palavra do Senhor. E se nós estamos numa igreja assim, então estamos dentro da vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a cada dia a perseverar, a continuar e a determinar que vamos ser fiéis até ao fim. Aleluia! Vamos ser fiéis até ao fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Sabem porquê? Porque o mundo não o conhece a Ele. Mas tu conheces quem é Jesus. Tu tens tido experiências com Jesus. Não abandones, determina. Determina, irmão e irmã. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas tu tens que determinar. Aleluia, ser fiel. Porque só aquele que é fiel receberá a coroa da vida. Mais ninguém. Não é aquele que fala bem, não é aquele que prega bem, não é aquele que diz que é aquele que é fiel até ao fim. Eu estou a lutar para ser fiel até ao fim. Só Deus, se Deus não me ajudar, eu não consigo. Mas Ele prometeu estar comigo e contigo até à consumação dos séculos. Ele prometeu estar connosco todos os dias. E é por isso que vale a pena andar com Ele. Porque nós temos aquele que venceu. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que tem toda a autoridade. E a nossa fé está colocada neste Senhor, que nos salvou, que nos perdoou, que nos deu os seus dons, que nos deu do seu Espírito, para que interceda por nós, para que seja o nosso advogado, o nosso consolador. E o Espírito Santo está conosco a cada dia, nos homens e nas mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor. Deus sempre honra e abençoa as pessoas determinadas. Neemias, desde aquele dia em que recebeu aquelas notícias tão tristes, podia ser como alguns que diziam, não vale a pena. E o diabo quer que tu digas, não vale a pena. O diabo quer que tu penses, não vale a pena. Mas o diabo é o pai da mentira, é o enganador. Em Deus sempre vale a pena. Em Deus sempre é possível. Meu irmão, minha irmã, se nesta manhã tu estás desanimado, estás desanimada, eu quero dizer-te que em Jesus há vitória. Eu quero dizer que em Jesus há uma saída, há uma solução. Não fiques frustrado, frustrada nos teus pensamentos negativos,
ou nesse pensamento que vem de fora para dentro e te está atacando constantemente, porque a única coisa que o inimigo quer fazer da tua vida é destruir-te, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, aleluia. Jesus veio para levantar, Jesus veio para ajudar, Ele é o teu socorro e o meu socorro. Então vale a pena, não te deixes levar pelos pensamentos, pelas flechas que são atiradas constantemente sobre a tua cabeça, mas acredita que há vitória em Jesus e há conforto e ensino na sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos sustenta e nos sustém a cada dia, amém? A palavra de Deus é aquela que nos ajuda. E finalmente, estou a pensar no apóstolo Paulo. Interessante que o apóstolo Paulo já era determinado, ainda não era cristão, ainda não era salvo, era um homem de determinações. Sabe qual era a determinação que ele tinha? Matar, prender, destruir os cristãos. Essa era a sua determinação. O pobre não conhecia nada, o pobre pensava que até estava a fazer um favor a Deus. E pensava que os cristãos eram uma seita que se tinha levantado para destruir os valores. Até que ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ouviu a voz do Senhor que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa dura é para ti dar coices contra o aguilhão. O que ele fazia era como se ele estivesse a espetar na sua perna o ferro. Porque ele estava a lutar contra Deus sem saber, pensando que estava a fazer algo bom para Deus, estava a dar coices, neste caso, contra ele próprio. Mas era sincero. Era sincero. E há uma coisa que eu digo: tu podes ser ateu, tu podes ser agnóstico, tu podes ser aquilo que tu quiseres. Mas se tu és sincero, se tu és sincera, se tu estás à procura da verdade, e tu dizes: olha, eu não sei se existes, eu não sei quem tu és, mas eu quero conhecer-te, eu digo que tu vais conhecê-lo. Porque Deus ama aqueles que abrem o seu coração, mesmo com dúvidas, mesmo até dizendo: eu não acredito nele. Quantos estão aqui? Estão vários, que não acreditavam em Deus para nada. Mas quando Deus tocou na fibra, no íntimo do coração, então houve uma conversão, porque conversão não é mudança de religião, conversão não é mudança de camisa, conversão não é criares uma roupa física à tua volta, conversão é algo que sucede na mente do homem por causa da operação gloriosa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso mais ninguém pode fazer, porque o Espírito de Deus tem todo o poder para convencer o ser humano e trazer a convicção de que o homem é um pecador e que necessita de Jesus o Salvador. E isto não é religião nenhuma que faz. Não. Passar da morte para a vida, só o Espírito Santo é que pode fazer. Quantos dão glória a Deus? Quantos dão glória a Deus nesta manhã? Aleluia! Por aquilo que Jesus tem feito no nosso coração e na nossa vida. Não merecíamos. Nenhum de nós que está aqui merecia, desculpem. Se algum ficar ofendido, fique. Nenhum de nós merecia. Mas Deus não nos deu a salvação por nós merecermos. Mas deu-nos a salvação porque Ele é amor. Porque Ele ama a humanidade. E Ele não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E a verdade de Jesus é a verdade que liberta o homem, liberta a mente, liberta o espírito. E quando o Espírito nos convence e nós damos o nosso coração a Ele, o Espírito passa a habitar em nós. Aleluia! E a fazer coisas tremendas na nossa vida. A operação gloriosa do Espírito Santo na vida do ser humano é o milagre de Deus. Aleluia, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus que está aqui nesta manhã, em espírito e em verdade, o Deus a quem nós adoramos e levantamos as nossas mãos e dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabem, depois da sua conversão,
Paulo continuou a ser um homem determinado. Aleluia. Oh, irmãos, eu apaixona-me ler as viagens missionárias. Eu apaixona-me ler a história de Paulo. Eu costumo dizer que a história de Paulo, temos que ler todas as cartas, o livro dos Atos, as cartas, e ficamos apaixonados por tudo aquilo, irmãos, que não somente Paulo era, mas Paulo escrevia e fazia. Porque Paulo não escrevia algo que ele não fizesse. Paulo era um homem extremamente prático, de convicções e, sobretudo, decidido a ir até à morte por amor ao Senhor. E uma certa ocasião chegou um profeta, Ágabo de nome, e tirou a sua cinta, ligou a Paulo e disse-lhe: Paulo, quando chegues a Jerusalém, vais ser preso. Provavelmente alguns iriam mudar de direção. Mas o Senhor falou a Paulo e disse: eu estou contigo. Eu estou contigo. Houve também um momento em Coríntios, onde Paulo esteve 18 meses, em que Paulo desanimou, mas não desistiu. E às vezes desanimamos nós. Irmão, não desistas. Tem cuidado quando estás desanimado em não tomares decisões precipitadas. Deus não tem culpa, porque Ele prometeu estar contigo e estar comigo. Não desistas. Aquele que em nós começou a boa obra, o que é que Ele vai fazer? Vai acabar. Vai acabar até ao dia da sua vinda, ao que nos chama a sua presença. É Ele que está a trabalhar na minha vida e na tua vida. Só por isso nós temos que dar glória a Deus. Ele trabalha na vida dos filhos. Ele ama os seus filhos. Ele corrige os seus filhos. Ele ajuda os seus filhos. Ele levanta os seus filhos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós poderíamos ler, por exemplo, quando Paulo se reúne com os anciãos em Mileto e mandou que os pastores de Éfeso viessem ter com ele. Ele exortou-os, ajudou-os. E ele no versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar publicamente e pelas casas. Paulo nunca desistiu de pregar o Evangelho daquele Senhor que o cativou, daquele Senhor que se encontrou com ele no caminho de Damasco. E tu e eu tivemos um dia um encontro com Jesus. Nunca esqueças esse dia, ou numa congregação, ou na rua, ou na tua casa, ou em qualquer outro lugar, quando Jesus te salvou. Esse dia foi marcante nas nossas vidas. E eu ainda me lembro hoje, era um menino em Aveiro, na rua 31 de janeiro, depois de um culto, quando a palavra de Deus, tinha os meus 7, 8 anos, não me lembro, não me lembro exatamente, também não memorizei, mas era uma criança, estava a minha mãe ao meu lado. E depois fui para casa a pé com ela e eu perguntava-lhe porque é que eu tinha... E ela disse: foi o Espírito Santo que tocou na tua vida, foi o Espírito Santo que te convenceu. E eu pedi perdão à minha mãe, não é? E de tanta coisa, eu era o mais mau de todos os filhos, não é? A minha irmã sabe, eu era coisa vera mesmo, mauzinho. Não era que me ensinassem isso, mas eu não era boa rolha, como se diz, não é? Mas Deus ama as más rolhas também, ok? Deus ama-nos a todos. Claro que depois ainda houve umas coisinhas atribuladas, mas foi na minha juventude em que eu decidi, não. E lembro-me, 15 anos, 16, eu disse: vou seguir Jesus. E olha, já passaram muitos anos. E eu não quero voltar atrás. Eu quero estar determinado a chegar até ao fim. Meu irmão, minha irmã, determina isto na tua vida. Não deixas que o Covid te afaste. Não deixes que o isolamento te afaste. Não deixes que aquilo que as pessoas dizem por aqui, dizem por ali, te afaste. Todos nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. É verdade que eu tenho saudades do abracinho. Eu tenho saudades de estar sem máscaras.
Mas estamos a orar a Deus. Graças a Deus as coisas parece que estão um bocado nesse sentido, mais equilibradas. Mas meu irmão, minha irmã, não desistas. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas, como diz a canção, eu sei, o meu Deus é fiel. Quantos querem dizer comigo, Deus é fiel? Deus é fiel. E eu vou determinar ser fiel até ao fim, custe o que custar, venha o que vier, eu quero ser-te fiel, Senhor.